Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de clínica cirúrgica. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que às vezes é secundário, né? Porque a gente dá aula de várias coisas, mas acaba não se pegando em alguns detalhes. Por exemplo, a gente sabe que o técnico de enfermagem, quando ele está fazendo o papel do circulante ali, ele coloca o paciente na posição correta para que o médico possa abordar o local da cirurgia. E esse posicionamento do paciente, ele vai depender da cama, né, ou seja, da cama operatória, da mesa, né, operatória que a gente chama, e também de como você vai colocar o paciente nessa mesa. Então, eu vou passar um vídeo do Senac aqui, que eu gosto muito dos vídeos do Senac, né? Então, é produzido pelo Senac, a autorização de divulgação é somente quando a gente estiver dando aulas, que é esse o nosso caso. Então, eu vou passar esse vídeo aqui e depois a gente vai partir para a nossa aulinha. Mas antes disso, né, se inscreve aí no canal, deixa teu like, se você tiver gostado, deixa teu comentário, as perguntas, tá bom? Eu vou passar o videozinho aqui. Então, a aula de hoje é sobre posições cirúrgicas, tá? Posição que a gente coloca o paciente no momento em que o paciente está sendo ou vai ser operado, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Daqui a pouquinho já vai estar aparecendo aí para vocês. Vou dar uma aumentada aqui no som. Tá? Pronto. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, está ok. É isso, meninas. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre posições cirúrgicas. Para que vocês possam entender o assunto, eu trouxe uma fita de vídeo que mostra as principais posições. Aliás, alguém pode me dizer o que é posição cirúrgica? É a posição em que o paciente é colocado para ser submetido a uma cirurgia, não é? Exato. Mas com que finalidade posicionamos o paciente? A finalidade é facilitar o acesso do cirurgião ao local que será operado. Isso mesmo, Antônio. Ajudar a posicionar o paciente para a cirurgia é uma das nossas atribuições. Mas também é nosso papel evitar ao máximo que a posição prejudique o paciente. A circulação não pode ficar obstruída. Você vê, ó, se você garroteia, quando você posiciona o paciente na mesa e você passa, por exemplo, um esparadrapo garroteando, né, para segurar, aí aperta os vasos, comprime a circulação para cá, ó, fica prejudicada. Nem os nervos comprimidos. Também deve se atentar para qualquer interferência na respiração.
Então, o ideal é colocar um coxim, né, para ajudar. Evitar a hiperextensão dos membros. Também devem ser protegidas as proeminências ósseas e locais delicados. Antes de apresentar a primeira posição cirúrgica, eu quero alertar para o fato de que, na grande maioria das operações, existem 3 alternativas para o posicionamento dos braços. Isso vai depender do tipo de cirurgia e das condições do paciente, entre outros fatores. Os braços podem ficar ao longo do corpo, ou um braço ao longo do corpo e o outro apoiado em uma braçadeira. E ainda, os 2 braços apoiados em braçadeiras. Vamos começar pela posição de decúbito dorsal. Utilizada na maioria das operações abdominais, de cirurgia geral, e em várias outras especialidades, como, por exemplo, ginecológicas e urológicas, cirurgias cardiovasculares. Veja, o paciente está deitado de costas, com as pernas estendidas e levemente afastadas. Esse é decúbito dorsal, tá? Anotem aí, decúbito dorsal. Então, o paciente está deitado de costas, com as pernas um pouquinho separadas, tá? Um pequeno travesseiro pode ser colocado sobre a área lombar para apoiar o tronco e evitar a lombalgia. Os tornozelos são apoiados em coxins para maior conforto do paciente, evitando compressão no calcâneo. A segunda posição é a de decúbito lateral, que é utilizada nas cirurgias renais e em algumas cirurgias do tórax e da coluna vertebral. Observe a diferença no posicionamento dos braços. O paciente está deitado de lado. Um dos braços é apoiado na braçadeira e o outro descansa próximo à cabeça. Às vezes esse braço é fixado no arco de narcose sobre a cabeça. A perna que fica por baixo é flexionada. A de cima, estendida para equilibrá-lo. As pernas são separadas e protegidas por um travesseiro para evitar compressão. Em algumas cirurgias, um coxinha é colocado sobre o flanco. Nas operações renais, utiliza-se frequentemente um pilé renal. O quadril é fixado à mesa com auxílio de uma fita larga de esparadrapo passada na transversal. Agora que você já conhece a posição de decúbito renal, eu vou apresentar a vocês uma variação utilizada para a administração de anestesias raquidiana e peridural. As pernas são flexionadas sob as coxas e estas são comprimidas contra o abdômen. Os braços são cruzados na frente, na altura da cintura, e o pescoço bem flexionado, de modo a aproximar o queixo do externo. Essa posição, ela facilita. Por que essa posição é adotada nesses tipos de anestesia? Porque ela propicia melhor delineamento do espaço intervertebral, o que facilita a abdução e a torna mais segura. Facilita que o médico A acerte o posição de local, né? decúbito ventral, indicada para a cirurgia, coluna, região lombar, sacra. Essa posição também é mais apropriada para a cirurgia nas pernas, não é? Exato. Tá falando de outra posição já, tá? Da ventral. Seja na região posterior. No decúbito ventral, o paciente é deitado horizontalmente sobre o ventre, com a cabeça lateralizada e repousando sobre o travesseiro. O pescoço e a coluna do paciente devem ficar no mesmo nível, para que não haja compressão do pescoço e consequente dificuldade de respiração. 2 coxins são colocados debaixo dos ombros do paciente. E por que esses coxins são necessários? Em primeiro lugar,
porque proporciona um maior conforto, principalmente às mulheres. E depois, porque facilitam a expansão pulmonar. Finalmente, no decúbito ventral, os pés são apoiados em coxinhas. Existe algum motivo especial para apoiar os pés nos coxins? Existe. É um modo de se evitar que os dedos toquem o colchão da mesa. Assim. Olha, então eu vou voltar a falar sério. Existe uma variação da posição de decúbito ventral. É a posição de depage ou canivete. Com o auxílio da mesa cirúrgica, os membros inferiores, o tórax e os membros superiores são abaixados, de forma que o corpo fique fletido sobre a mesa, mantendo-se a região a ser operada em plano mais elevado. Esta posição é indicada basicamente para cirurgias proctológicas. Olha novamente para o telão. O paciente que vai ser colocado na posição de Trendelenburg fica inicialmente na posição de decúbito dorsal. Depois a cabeça e o tronco são colocados em posição mais baixa do que as pernas. Essa posição de Quanto mais Trendelenburg. baixa, professor? Em média 15 graus, dependendo da orientação do cirurgião. É preciso, entretanto, ficar atento para as complicações decorrentes dessa posição. Alguém sabe dizer quais são? Uma delas é que vai mais sangue para a cabeça. Isso mesmo, Helena. Nesta posição, o retorno venoso é maior. Outro problema que pode acontecer é a diminuição da ventilação pulmonar em consequência da compressão do diafragma pelas alças intestinais. Não existe posição cirúrgica em que, em vez dos pés, o paciente fica com a cabeça mais elevada? Existe sim, Helena. Foi bom você ter lembrado disso. É a posição de Trendelenburg reversa. Depois do nosso intervalo, vamos ver como se coloca o paciente nesta posição. Eu quero voltar àquela pergunta que a Helena fez antes do intervalo. Vou acrescentar que a posição de Trendelenburg reversa é indicada na cirurgia de cabeça e pescoço e em algumas neurocirurgias. Cirurgias do tórax e do abdômen superior. Preste atenção, por favor. O paciente é colocado em decúbito dorsal. A mesa cirúrgica é inclinada a alguns graus, de modo que a cabeça fique em uma posição mais elevada do que os pés. A elevação é a mesma que na posição de Trendelenburg tradicional? Não necessariamente, Antônio. Na maioria dos casos, a elevação é maior. Quando a inclinação for muito grande, há necessidade de se utilizar um suporte para os pés. Normalmente, não é necessário hiperestender o pescoço. Quando for preciso fazer a hiperextensão, colocam-se coxins debaixo dos ombros para que a cabeça fique mais estendida para trás. Vamos ver, por último, a posição de litotomia, utilizada em exames urinários e endoscópicos, cirurgias ginecológicas por via baixa e outras cirurgias preliminares. Na posição de litotomia, o paciente é colocado em decúbito dorsal. As pernas são flexionadas simultaneamente em ângulo reto e afastadas, ficando apoiadas em um suporte na altura dos joelhos, como vocês estão vendo, dos tornozelos ou ainda dos pés. Depois a mesa é dobrada na parte inferior e as nádegas do paciente são posicionadas um pouco para fora da mesa. Bom, basicamente são essas as posições cirúrgicas. O que vocês
vocês acham que passamos cada uma para fixar nela? Cada um muito difícil. Mas você, Lúcia. Lúcia, você pode dizer para nós como e quando se utiliza a posição de decúbito dorsal? Claro, a posição de decúbito dorsal é a mais utilizada, né? Utilizada nas cirurgias gerais. Por exemplo, cirurgias urológicas, ginecológicas. Bom, gente, então, agora que vocês assistiram o vídeo, eu gosto muito dos vídeos do Senac, já até falei isso para vocês, né? Eu vou poder, né, dar a minha aulinha e vocês vão, como vocês já têm gravado, assim, as posições, porque a imagem, ela fica na nossa cabeça, a gente consegue guardar as coisas melhor quando a gente tem uma imagem, né? Então, eu vou poder dar a minha aula e relembrando vocês o tipo de posição, tá? Deixa eu pegar aqui o slide. Lembrando que para os meus alunos, né, esse slide vai estar disponível na aulinha de hoje, lá no fórum. E para quem não é meu aluno, mas também quiser falar comigo, é só falar aí mesmo nos comentários do vídeo, né, ou me mandar um e-mail também, tá bom? Deixa eu só aqui fazer com que apareça, né? Peraí. Só um minutinho, que às vezes a gente não consegue fazer aparecer aqui o PowerPoint, tá? Deixa eu ver se agora eu vou conseguir. Agora sim. Vamos lá. Acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, né? Tá? Então, posições cirúrgicas, Então, posições do paciente para cirurgia. Então, posições cirúrgicas são aquelas posições, como vocês puderam ver, que a gente coloca o paciente para que o médico tenha acesso mais fácil à posição, ao local em que ele ao local em que ele precisa abordar, né? Precisa fazer a cirurgia. Né? Então, essas posições são aquelas em que o paciente é colocado, depois que é feita a anestesia, primeiro é feita a anestesia, e depois, para ele ser submetido a uma intervenção cirúrgica no local, por exemplo, na região abdominal, na região torácica, na região lombar, né? Facilita com que o cirurgião tenha acesso a essa posição, a esse local que ele vai operar, tá? Alguns cuidados, lembra bem no comecinho do vídeo que a gente viu alguns cuidados que a gente deve ter, né? Evitar comprimir a pele para evitar que a circulação sanguínea fique ali presa, né? Então não passe circulação naquele local, para que a pessoa possa respirar bem, como no caso de colocar os coxins por baixo quando está na posição ventral, né? Porque os pulmões vão ser comprimidos, né? Manter uma adequada circulação sanguínea, evitar o apoio sobre o paciente, colocar coisas em cima do paciente, tá? Às vezes tem a mania de colocar coxim, caixas em cima do paciente, evitar isso. Alguns fatores interferem na posição cirúrgica, ou seja, fazem com que ela não seja bem feita. O estado geral do paciente, às vezes o paciente não aguenta, a idade dele, o tipo de cirurgia, a via de acesso, o tipo de anestesia, a idade, a altura, o peso, às vezes o paciente é muito obeso, você não consegue colocar ele na posição adequada. Então, esses são fatores que interferem nessa posição cirúrgica. As posições mais frequentes é a Fowler, que é aquela sentada, né?
A decúbito dorsal ou supina, também é chamado de supina, que é com as costas, deitado de costas. As laterais, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. A posição canivete, que é aquela das proctológicas, a gente vai já ver ela. A litotômica, que é a mesma que a ginecológica. A posição de Tredelenburgo, que é aquela com a cabeça mais baixa. A Tredelenburgo reversa, que é aquela com a cabeça mais alta que os pés, tá? E a posição do paciente na mesa ortopédica, que vai de acordo com o que o médico, o osso, né, que o médico for operar. Aqui é de Fowler, ó, tá? Aqui é de Fowler, sentada na posição ou nas cirurgias neurológicas, é bastante utilizada, tá? Coloca-se um coxinha aqui embaixo, você tá vendo? Tá? Lembrar que essa posição, se for ficar durante muito tempo, né, por isso que tem que acolchoar bem, ela pode danificar o nervo ciático. A posição dorsal ou supina é aquela posição de costas. Aqui está vendo, ó, todo lugar onde tem proeminência óssea, tá sendo colocado um colchãozinho, que a gente chama de coxim, tá? Para que o paciente, devido a ficar longo tempo nessa posição, para que ele não forme escaras, não prenda a circulação. A posição lateral, ó, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, ó, guardando sempre as proeminências ósseas do joelho batendo contra o outro, a gente não deixa. Aqui o coxinha aqui embaixo, tá? Uma mão diferentezinha da outra, tá? Aqui é uma modificada, né? Mas aí a gente coloca o paciente nessa posição aqui, lateral, e depois a cama, a mesa cirúrgica é que faz essa inclinação, tá? Beleza. Aqui é decúbito ventral, né? A mesa também ela vai levantar, né? Principalmente aquelas cirurgias do reto, cirurgias do ânus, cirurgias ginecológicas, ó, o coxim sempre protegendo, ó, as pernas aqui do paciente, tá vendo? Aqui são as mesas, algumas mesas elas são pré-fabricadas para que o paciente fique em decúbito ventral, né? Já vem toda acolchoada, tá? A posição canivete ou de Kresk, né? É aquela posição modificada, proctológica, ó, os joelhos, ela é um pouquinho diferente da posição ventral, porque você faz um ângulo reto, faz um ângulo de 90 graus com os joelhos, tá vendo? Principalmente para pacientes que vão fazer hemorroidectomia, né? Posição litotômica ou a ginecológica, né? Que você coloca como se fosse um suporte, coloca os pés ou então as pernas da paciente, tá? Posição de Tredelenburgo, que é essa posição onde a cabeça fica mais baixa do que o restante do corpo, né? Então, consequentemente, há uma concentração maior de sangue, né, na região da cabeça, tá? É usada principalmente quando vai abordar o abdômen inferior, né, do paciente, numa laparotomia, tá? Essa posição não pode ser mantida assim indefinidamente por causa dessa concentração grande de sangue na cabeça, tá? A Tredelenburg reversa é quando a cabeceira é mais elevada do que os pés, né? Lembrar que as áreas de pressão sempre devem ser protegidas, tá? Coxins na região lombar, poplítea, né, que é do joelho. E aqui a posição na mesa ortopédica. Existem algumas mesas cirúrgicas que elas são ortopédicas. Ela já vem pronta para você posicionar o paciente, tá vendo? Elas são mesas que só são utilizadas pela equipe de ortopedia. Então, os ortopedistas têm uns arcos também, onde colocam os braços do paciente, porque vai depender do tipo de cirurgia, do tipo de fixação que esse ortopedista tem que fazer, tá? Então, a mesa ortopédica geralmente é em hospitais que são referência para ortopedia, para grandes traumas, politraumatizados, ok? E a nossa aulinha de hoje foi essa, uma aula sobre posições, né, posicionamentos do paciente e da mesa operatória. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E na semana que vem, a gente tem mais aulinha de clínica cirúrgica.
Fiquem com Deus, Deus abençoe, Deus proteja, dê saúde, tá bom? Um beijo no coração de vocês.